Eu cumprimento a noiva lavada, remida no sangue, cheia de poder com a paz do Senhor. Quantos estão felizes, por favor, diga amém. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui conosco, nos deu um glória a Deus. Quem crê que o Espírito Santo vai falar poderosamente aqui, diga eu. Irmãos, antes de tudo aqui, de primeira mão, quero louvar aos Deus dos céus, agradecer a Ele por eu ter dormido ontem e acordado hoje. E quero agradecer a Ele também por essa grande, rica e poderosa oportunidade. E quero estender aqui o convite às minhas coordenadoras e aos meus coordenadores que ficam aqui o meu muito obrigado. Quero agradecer, estou feliz e quero agradecer a Deus também pela vida de cada um que está aqui. E sei que Deus, Ele está no controle dessa consagração. E eu já sei de uma coisa, eu estava ali adorando a Deus, estava gritando mesmo, forçando a minha voz, porque eu não sei se tem alguém do tipo da minha garganta aqui. Eu de manhã, se eu não der uns gritos antes, eu não consigo nem falar direito. Eu acho que de manhã eu falo até mais grosso do que o nosso cantor Abner. Mas graças a Deus a voz já virou um pouco mais de taquara, vai dar para a gente pregar e vai ser bênção. Eu só quero dizer uma coisa para os irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração. Vou dizer, igual eu já ouvi alguns pregadores dizerem aqui, eu sei até como que ela vai começar, mas o final dela vai depender de Deus, e eu sei que Deus nessa madrugada estava pedindo a Ele, para Ele falar comigo o que Ele queria entregar para nós aqui nessa manhã, mas eu louvo a Deus, porque Deus, Ele é o Deus perfeito, é um Deus que não perde batalha. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então, por gentileza, abre a sua Bíblia no Novo Testamento, o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos estar lendo o versículo tema, o versículo de número 8, e com uma observação, apenas a parte A, não é isso? É vitória. Primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, estaremos lendo o versículo de número 8. Quantos acharam? Digam amém. Quantos estão felizes? Dê mais um glória a Deus. Estou feliz de rever o nosso primeiro pastor consagrado. Pai do Senhor, meu pastor. Deus abençoe o senhor e a família. Capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Alguém pode ler no 3 comigo? 1, 2, 3. Irmãos, nós bem sabemos que ninguém aqui está com sono. Somos crentes, né? Homens e mulheres de Deus aqui. Mas vamos aumentar um pouquinho o volume em nome de Jesus. Vamos mostrar que nós temos mais volume do que trompete, tuba e todos os instrumentos de sopro aí. No 3, vamos ler bem forte. 1, 2, 3. Alguém crê e quer essa visita? Levante a mão para cima e ore comigo assim. Ore comigo. Senhor meu Deus, eis aqui o menor vaso do Senhor. E nós aqui pedimos ao Senhor nesse momento. Encha-nos do teu poderoso Espírito. Por favor, abrace quem estiver mais perto de você aí e pode se assentar aí. No finalzinho do abraço, dá um glória a Deus para mostrar que somos um povo vivo e pentecostal. Amém? Irmãos, nós estamos aqui, eu até brinquei com Deus aqui assentado. Falei, ô Deus, nós estamos aqui esquentando os joelhos para logo mais. Estamos aqui esquentando agora o nosso corpo para logo mais. E eu até brinquei com Deus, eu falei, e eu estou esquentando a minha garganta para logo mais. Mas eu quero agradecer a Deus, irmãos, porque Deus, Ele está de parabéns nessa manhã. Não posso ser ingrato, não só nessa manhã, Ele está de parabéns nesse dia 25, nesse sábado abençoado, porque aqui estão os meus coordenadores e ali estão as minhas também coordenadoras, e eu sei que Deus, Ele projetou essa manhã, Ele projetou esse dia, Ele projetou essa confraternização.
E é interessante e necessário nós sabermos aqui uma coisa, irmãos. O livro do Atos dos Apóstolos é aquele livro que veio para encorajar. É demais se eu te pedir para você encostar aquela porta ali? Senão vai acabar com o pregador aqui que já está sem voz. Mas o livro do Atos, obrigado, tá, minha querida? Deus abençoe. O livro de Atos dos Apóstolos é aquele livro que eu posso dizer é aquele combustível para o carro do crente. O livro do Atos dos Apóstolos é onde Deus, usando agora o doutor Lucas, um médico fiel, amado, ele escrevendo agora esse livro, ele vem encorajando a igreja. Ele vem dizendo para a igreja que ainda que somos perseguidos, não podemos parar de buscar a Deus. Ainda que venham nos impedir de levar a sagrada e bendita palavra, mesmo que venham nos apedrejar, temos que continuar crendo que fiel é o Deus que nos prometeu, fiel é o Deus que nos convocou para essa obra, que fiel é aquele que nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder, porque é o Deus dos exércitos, é o Deus que está aqui nessa manhã. E nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos é aquele livro que nos traz umas histórias bíblicas que vem falando dos homens que sofreram naufrágios, que vem falando dos homens que sofreu agora o abuso, que sofreu agora a violência, que chegaram a ser apedrejados. Atos dos Apóstolos nos revela isso tudo. Atos dos Apóstolos é aquele livro que eu posso dizer, se aceitar a Jesus e ler os primeiros evangelhos e na sequência vir para o Atos dos Apóstolos, sai um grande pastor, sai uma grande missionária. Sabe por quê? Porque o livro do Atos dos Apóstolos nos dá força para vencer o dia mau, nos dá força para vencer o diabo, nos dá força para vencer a doença, nos dá força principalmente para esmagar a cabeça da serpente. E eu quero dizer uma coisa aqui, esse capítulo primeiro aqui, onde é o tema, é um capítulo muito grande. Mas antes de nós chegarmos nele, eu quero só iniciar aqui no João, capítulo 3. O João do capítulo 3, na verdade, ele vem falando o quê? Jesus, quando é interrogado à noite por Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus e quer saber esse negócio de novo nascimento, uma nova vida. O que é isso, Jesus? E de repente, Jesus instruindo ali a Nicodemos, referente ao nascer de novo, referente ao morrer para o mundo e viver para Deus, é dizer não para o pecado, é dizer não para a mentira, é dizer não para tantas coisas e dizer sim para Deus, sim pagar o preço, sim até o fim chegarei, sim vou para o céu, sim sou fiel, e isso tudo é o que hoje nós estamos dizendo para Deus. Nós poderíamos hoje dormir um pouquinho até tarde, porque a semana foi puxada. Nós poderíamos hoje estar debaixo do edredom, talvez. Tem gente que eu acredito que está um horário desse. Mas nós poderíamos estar tantas coisas, né, fazendo, tanto em casa, tanto no meio da família. Mas hoje nós preferimos fazer igual Maria, e estar aos pés do Mestre. Aos pés do Mestre, porque nos pés do Mestre há a segurança, a paz e a vitória garantida. Mas no versículo 6 do capítulo 3 de João diz assim, Jesus dizendo a Nicodemos, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas Nicodemos, o que é nascido do Espírito é Espírito. Diga comigo, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Já aparece ele, né? Já começou a aparecer ele na mensagem. E de repente, Nicodemos, ao ouvir isso, chega no versículo 16, a qual eu faço uma pequena introdução para nós voltarmos para Atos dos Apóstolos. Capítulo 3 de João, versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Crente não morre. Crente não morre. Crente passa pela coordenadoria do nosso presbítero Marco Aurélio, a bandeira marronzinha, não é? É a única que eu sei, a não ser a cor da igreja do Brasil. Mas é a única coordenadoria que eu sei a cor da bandeira, ela é marrom. Não é isso?
Fica aqui o caixão aqui e ela em pé aqui representando a coordenadoria. Ou seja, Jesus passou pela coordenadoria de atos fúnebres. Repita isso comigo, por favor. Jesus passou pela coordenadoria de atos fúnebres. Irmãos, preste atenção nisso aqui agora, que agora a gente entra no texto e já finaliza a mensagem. Jesus passa pela coordenadoria de ato fúnebre, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo o amor de Deus para com sua vida. Jesus foi para a cruz nada mais, nada menos do que por nossa causa. A morte de cruz era para quem era malfeitor, pecador. Jesus não era malfeitor, muito menos pecador, mas ele se fez pecador por nossa causa. Uma coisa que eu deixo para você: sabe o que impede Satanás de lançar flechas inflamadas, setas malignas do pecado contra o crente? É quando o crente ele levanta pela manhã para ir escovar os dentes, para se preparar para a escola, para a igreja, para o trabalho, seja para onde for. Ele olha no espelho e ele lembra: Jesus foi crucificado por minha causa, Jesus padeceu por minha causa, Jesus suou sangue, foi por minha causa. O crente que tem isso todos os dias na sua mente, como lembrança, como memorial, ele jamais vai pisar no sangue da cruz. Ele jamais vai pisar no sangue da cruz, a não ser que um descuido, talvez por até mesmo vontade permissiva de Deus, pode isso até acontecer. Mas se acontecer, Deus ele vai lá no lamaçal do pecado, ele vai no calabouço e recupera, porque o que é filho da salvação não se perde, o que é filho da salvação não morre, o que é filho da salvação vai para o céu. E isso tem prova bíblica nisso, porque o próprio Jesus dizendo para Deus, ele disse: Pai, todos os filhos que o Senhor me deu estão aqui, exceto os não filhos da salvação. Mas quem é filho da salvação, levante a mão por gentileza. Pode levantar, porque até ente querido que não está aqui, se você está representando, eu digo agora em nome de Jesus, também é filho da salvação. E se nós somos filhos da salvação, Satanás está confuso agora, sabe por quê? Porque ele lutou para você não vir nessa consagração, mas Deus te pegou pela tua mão direita e disse: filha, vamos, filho, vamos, porque eu tenho um particular contigo nessa manhã. E isso tudo, na verdade, para nós significa tudo. E Jesus vai para a cruz. Jesus está na cruz agora, depois de ser esbofeteado. Bateram no rosto dele, deram um tapa no rosto dele, colocaram uma fenda suja, maligna nos olhos dele e perguntavam: tu não é filho de Deus? Revela quem deu essa bufetada, revela aí quem é o que deu esse tapa. Jesus não precisava revelar, bastaria Jesus pensar que o juízo eterno descia sobre esses homens. Mas sabe o que Jesus estava pensando? Não na morte desses homens. Sabe o que Jesus estava pensando? Estava pensando em você. Jesus estava pensando em você, na obra que ele tinha ainda a realizar. Como que ele estava pensando em mim, se nem nascido eu era, se nem daquele tempo eu sou? Peraí. Deus, segundo o profeta Daniel, ele disse que Deus muda os tempos e as horas, ou seja, o tempo é submisso a Deus. E eu quero dizer uma coisa forte aqui: Jesus poderia pensar que vingaria todos os teus inimigos. Jesus pensava somente em nós. Jesus estava pronto ali para passar aquilo tudo. Penduraram Jesus na cruz. Jesus teve sede, deram vinagre numa esponja para ele, não deram água. Furaram, veio um soldado endemoniado, fura o lado de Jesus, furou ele. E é como a Bíblia diz: foi o castigo que nos trouxe a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E os discípulos tinham um privilégio em que nós não tivemos. Claro que isso é entre aspas, mas vocês vão entender. Para Jesus ir na cruz é porque ele estava 100% homem.
Diga comigo, 100% homem. Diga assim, mas também 100% Deus. Jesus estava lá como homem e nós não tivemos esse privilégio. Só os discípulos e só os novos crentes, os novos convertidos e os crentes daquela época. Não temos Jesus hoje 100% homem. Não temos. Mas temos Jesus 100% Deus aqui presente nessa manhã. E uma coisa fundamental, uma coisa principal aqui, belíssima, é que Jesus, ele lá naquela cruz, sabia que era necessário, num novo tempo, depois de 3 dias dele ele ressuscitar, ele se levantar do sepulcro, era necessário uma coisa: o Consolador no meio de nós. Para que nós entendamos bem essa questão desta mensagem, preste atenção, os discípulos não precisavam tanto buscar a Jesus assim, porque eles dormiam ao lado de Jesus. Jesus estava logo na tendinha do lado, não é isso? João não precisava ficar preocupado, porque se qualquer coisa ele tinha agora um peito para reclinar a sua cabeça, não é isso? Ele tinha alguém ali logo do lado. Talvez a prova está te impedindo de ver Jesus. Talvez a prova está te impedindo de sentir o cheiro da rosa de Saron. Talvez algumas coisas estão ofuscando a sua vista, mas eu vou te dizer uma coisa: Jesus está tão pertinho de você, até mais do que você imagina. Jesus está com você dizendo: não temas, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo já está vencido. E se o mundo está vencido, não tem demônio que vai parar na frente da sua família, não tem demônio que vai parar na sua frente, porque Jesus, ele já venceu por você. E tem um outro detalhe: Jesus, ele é entregue ao Pai. Passa 3 dias que ele havia passado pela coordenadoria do DEFUB. Ele vem para relações públicas. Só que dessa vez não era o presbítero Célio todo bonito, não era assim, não era. Era Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Isso nos revela o capítulo 16 de Marcos. De repente elas estavam lá para receberem a Jesus, mesmo morto. Mesmo morto, juntaram o dinheiro da coordenadoria, aquelas 3 coordenadoras, fizeram uma vaquinha, a famosa vaquinha naquela igreja, recuperaram e compraram os mais caros perfumes para ir ao sepulcro, para exercerem a sua função. Quando chegaram lá, de repente, antes de chegar, no meio do caminho, uma virou para a outra e falaram assim: coordenadora Salomé, quem vai nos remover a pedra? Coordenadora Maria: eu não tenho força não. Não, a mãe de Tiago tem, não tem, Maria? Não tenho. Mas uma coisa nós temos aqui: um crachá para valorizar, e outra coisa, a fé. Se Deus quiser, Ele pode remover a pedra, e nós vamos entrar sem dificuldade. Então eu creio. Vamos concretizar essa obra. Foram as 3 coordenadoras no caminho. E eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que Satanás fez para elas não chegarem lá. Eu imagino que elas passaram por ter essa fé, por ter essa certeza, essa vontade. Mas uma coisa eu sei: 1000 pode cair ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, porque maior é o Deus que te guarda. Porque pode até mesmo a sentinela guardar a cidade, mas se Deus não estiver guardando, em vão vigia a sentinela. Pode até mesmo preparar para acabar com a sua vida, mas quem garante a vitória para você é Deus. Quem garante a vida é Deus. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Eu sinto o homem das mãos furadas aqui. Ele passa aqui no meio de nós, e é grande o que ele vai fazer nessa manhã. Marabacandorai. E de repente, calma, Jesus está ali. Elas avistam o sepulcro.
Eu acredito que foi a coordenadora Salomé, isso é minha mente. Então, pense comigo. Salomé, ela avista primeiro e começa a pular no estéreo. Do nada. Tá, elas estavam indo ver Jesus, estava sentindo a presença do pai dele. Estavam lá falando de Jesus, mas de repente ela pulou no estéreo, do nada. Aí, Maria, mãe de Tiago, vai lá para tentar segurá-la. Quando ela vai segurar, ela sente uma presença e sai regozijando, falando em línguas. E de repente Maria Madalena, ela avista que a pedra estava removida. Aí ela gritou: valeu a pena termos fé, porque Deus removeu a pedra. Agora presta atenção aqui. As 3 coordenadoras de relações públicas que iam lá relacionar com Jesus, iam lá recepcionar a Jesus, iam lá perfumar a Jesus. De repente, elas pensaram um milagre. Deus dobrou o milagre, na verdade. Elas pensaram: não vamos ter que fazer força. É forte isso aqui. Quando Jesus me falou isso, eu fiquei até emocionado. Elas pensaram que iam empurrar a pedra. Não precisou. É só chegar e efetuar o trabalho da coordenadoria. É só aromatizar Jesus. É só derramar o perfume sobre ele, é? Esse é um mal ou um bem do crente? Eu não sei afirmar na verdade. O crente sempre pensa que Deus está fazendo um milagrezinho, né? Uma coisa eu sei: aquele que começou uma boa obra, sem dúvida ele vai terminar ela. Porque uma coisa eu vou dizer: Deus não faz metadinha de milagre ou uma porcentagem de milagre. Quando Deus promete um milagre, pode ter a certeza, o milagre será completo. Porque o próprio Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, não passarão. Jesus não é Deus de metadinha, ele é Deus de inteiro. Por isso que não tem esse negocinho: um pezinho no mundo, um pezinho na igreja, um pezinho no monte, outro no campo de futebol. Não tem isso não. Por isso que nós somos diferentes, porque Deus nos quer por inteiro, corpo, alma e isso. Então, voltando aqui rapidinho, pararam aquele mistério, né? Pararam, pularam, chegaram e já vieram as coordenadoras de relações públicas chorando. E de repente, Jesus, na mente delas, está deitado na pedra. É só puxar um pouquinho o lençol e vamos banhar ele. De repente elas tomam um susto. Tem um homem lá. Engraçado, eu não estou vendo o corpo de Jesus, mas tem um homem lá. Quando elas pensaram, as coordenadoras, que iam interrogar: onde puseram ele? De repente um homem gritou: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Nós não somos servos ou discípulos de Deus morto. O nosso Deus está vivo e para sempre viverá. Ele é o leão de Judá, é a raiz de Jessé, é o Deus que não perde batalha. Alguém confirma que ele não perde batalha? Levante a mão, você que tem causas impossíveis, diga assim: ele vai vencer. Ele vai vencer por minha causa. Deus hoje promete em nome de Jesus. Eu não sei quantos exércitos estão te cercando, eu não sei quantos demônios estão em volta da sua casa, querendo acabar com a sua casa, mas uma coisa eu vou te dizer: o teu Redentor, ele vive, e por fim ele vai se levantar na terra. E para nós já finalizarmos, o anjo fala isso, e elas chegam lá na igreja. Só que não havia culto. Talvez era reunião, ou talvez era ensaio do coral, não sei, não era culto. E ela chega, fecha a porta e falam: irmãos, eu tenho uma palavra. Estavam lá os discípulos, menos o Judas, o traidor, os cariotes. Ele já estava morto, já estava pronto, esperando para prestar conta. Mas tem um mistério. De repente ela começou a falar, elas começaram: nós fomos lá trabalhar na coordenadoria e aconteceu isso. Aí de repente surgiu Tomé. Tomé falou: eu não creio. Eu não creio. Não creio. A não ser que apareça aqui, eu veja e toco.
Já reparou, irmãos? Tem gente que é crente tantos anos, mas você não vê Deus fazendo nada por ele. Já reparou? Ah, mas que é isso, pregador? Deus está com acepção de... Não é isso. É porque quem conhece o Deus que serve, o Pai que tem, não precisa ver simplesmente a orla do manto dele. Quem conhece Deus sabe que se deitar amanhã e levantar hoje, ou melhor, me ensina de novo, se deitar ontem e levantar hoje, é porque sabe que há um Deus governador. Há um Deus que decide quando o sol vai aparecer, e há um Deus quando decide para o sol sair, para a lua chegar. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem gente que está na igreja há tanto tempo, dobra até o joelho, não peca não, ou melhor, todos os homens pecam, mas assim, segue aquela vida com Deus, sabe? Segue aquela vida bonitinha, mas sempre tem aquele QI da história, sempre tem aquele negocinho, peraí, eu só vou se eu ver. E sabe quando que acontece isso? Tem muita gente que não fala assim, eu quero tocar, senão eu não creio. É aquele negócio assim, será que Deus vai fazer mesmo? Aí começa a murmurar. Acha que não, mas são qualidades de Tomé. Pensam que não, mas são qualidades de Tomé. Estão duvidando do poderio de Deus. Estão duvidando daquele que basta olhar e acontece. Estão duvidando daquele que basta dar um grito lá na eternidade e ele gritar, haja luz! E ó, luz. Estão duvidando da existência de Deus, mas eu glorifico a Deus, que vieram as chuvas, desceram os rios, assopraram os ventos, combateram tudo contra você. Mas você está aqui hoje. Está aqui hoje porque fiel é a promessa que está em andamento em ti. Deus te fez uma promessa e essa promessa é viva e não tem ninguém, nada, nem a morte vai impedir que ela vai cumprir. Porque se dele prometeu, vai cumprir, porque ele é Deus fiel. E tem um outro detalhe. Tomé faz isso tudo. Jesus aparece. Jesus não abre a porta. Jesus não é ladrão, ele não pula a janela. Mas de repente, lá vem ele. Ele passa pelas paredes. E eu acredito que ele chegou por trás de Tomé. Fizeram uma rodinha, sabe, ali conversando, quase igual nós aqui. Fizeram uma rodinha e Tomé, se eu tocar, tudo bem. Eu acredito que Deus chegou atrás de Tomé. Deus te guarde, mas só para simplificar aqui rapidinho. De repente eu acredito que aqui estava Tomé, Deus guarda ele. É meu primo, não é Tomé, ele crê em Deus. Mas só para a gente entender melhor, eu acredito que estava assim, ele falando, Maria, é o seguinte, coordenadorazinha, só se eu tocar que vai acontecer. Aí de repente eu acredito que Deus por trás de Tomé disse, toca porque eu vivo. Se for para mim ser crente, para Deus ficar provando que ele é na minha vida, eu prefiro nem ser crente, eu tenho vergonha. Não é um tal de, será que Deus está comigo? Eu acho que então se ele está comigo, por que aconteceu isso então? Aí chora, descabela. Não, eu quero ver sim as mãos de Jesus, como quero ver os pés dele, quero ver as roupas dele, quero ver tudo. Mas peraí, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar. Irmãos, quando Deus ele se coloca de pé, o primeiro a tremer é Satanás, o segundo a tremer é o céu, o terceiro a tremer é a terra e o quarto a tremer é o mar. Porque nem na terra, nem no céu, nem no mar, nem em lugar nenhum tem um Deus semelhante ao seu. O seu é um Deus poderoso, é um Deus fiel, e ele é um Deus de promessas. Irmãos, Tomé quase deu uma parada cardíaca. Não deu parada cardíaca porque Deus não queria matar ele. Deus queria que ele fosse crente. Tomé, a partir de hoje, seja crente porque eu estou vivo. Alguém crê que Jesus está vivo? Adore ele. Deus está vivo. Mas isso tudo foi por nós, irmãos. Jesus chega lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. E quem é que estava lá?
o coordenador de divulgação. Eu sempre gosto de divulgação, porque a divulgação é aquela que quando eu tiver velho, eu vou lembrar, né? Poxa vida, aqui eu ainda tinha pelo menos um cabelinho preto, né? Eu ainda não tinha bigode, né? Eu ainda era assim, eu ainda era assado, não é isso? Só que não tinha aquela foto para revelar. Então ele começou a fazer uns pergaminhos. Que aqueles pergaminhos, na verdade, serviriam como? Mistério. Aqueles pergaminhos serviriam como um jornal, talvez, voz preparatória. Não é isso? E esse pergaminho, na verdade, se tornou um grande livro. O livro de Atos dos Apóstolos. A divulgação é aquela que nunca aparece, mas sempre está atrás da máquina. Se ela não estiver atrás da máquina, não tem foto, não é isso? Se ela não estiver trabalhando, o que seria se Lucas não tivesse escrito Atos dos Apóstolos? O que hoje nós estaremos falando aqui? Não sei. Mas Deus é tão perfeito que o coordenador de divulgação estava lá para divulgar o que aconteceria no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. E de repente, Jesus, antes da ascensão, antes dele ir para o Pai, ao lado de Deus, não antes, calma. Ele acaba de aparecer para Tomé e dá as últimas instruções. Ele começa a dizer que era necessário o evangelho expandir. E que era necessário o evangelho avançar. E que era necessário os crentes lutarem com todas as forças contra as hostes espirituais, contra o inferno, contra Satanás. Porque nós bem sabemos que a nossa guerra não é contra a carne, muito menos contra o sangue, mas é contra Satanás, os principados, essas potestades malignas. E graças a Deus, que Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, nós temos as armaduras de Deus. E que é de Deus, o maligno não toca. Satanás não te põe a mão, não te vence, porque você pertence a Deus. Mas já estou terminando, vai dar 30 minutos que eu comecei a pregar e acaba a mensagem. Mas para que nós entendamos melhor ainda, Jesus chega no versículo 8 e ele diz assim: eu tenho uma promessa para vocês. João, Pedro, Tiago, etc. Os meus discípulos me tinham. Aonde eu ia, eles iam comigo. Os discípulos viram eu fazer os meus milagres, mas vocês não. Mas eu vou para o Pai. Capítulo 14 de João. Vou vos preparar lugar. Mas primeiro ele começa no 1, ele diz: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, porque a casa de meu Pai há muitas moradas. Mas ele começa no seu discurso, ele começa a falar, e os discípulos ficam pasmos ouvindo ele falar. E Jesus diz para todos aqueles: vocês tiveram esse privilégio, mas ainda há um povo que eu vou levantar, que não terá o privilégio de eu 100% homem, mas me terão como Jesus 100% Deus. E de repente, e há de vir sobre vós o meu Espírito. O crente talvez não tenha um carro importado, o crente talvez não tenha uma mansão triplex, o crente talvez não tenha nem dinheiro no bolso. Mas dentro do crente tem algo que Jesus ainda no capítulo 14 de João disse: o mundo não vai o conhecer, mas vocês não simplesmente conhecem, eles habitam dentro de vocês. O mundo não conhece, o mundo não sabe. Por isso que sempre tem alguém que cai do prédio. Por isso que tem sempre gente que tropeça na linha e cai debaixo do trem, não é isso? Por isso que tem gente que não pode ver uma Avenida Brasil dessa, que cai na frente de um carro. É por isso que passa ambulância para cá, passa ambulância para lá. Mas nós não, irmãos. Nós não, nós conhecemos e somos morada do Espírito Santo.
conhecemos e somos morada do Espírito Santo. E tem algo mais. Jesus, ele vai falando isso tudo e os discípulos ficam lá vendo ele e eles não reparam uma coisa. Jesus, essa é interessante, eu finalizo a palavra. Jesus, de repente, explicando isso: semieis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eles não perceberam uma coisa, que quando dá sequência no versículo 9, Jesus já estava flutuando. Olha o mistério. Eles estavam apaixonados ali naquele momento por Jesus. Eles estavam perplexos ali por Jesus. De repente, Jesus começa a flutuar. Ah, Jesus já vai subindo. E eles com os olhos fixos nele. De repente, Jesus vai falando. As nuvens se abrem. Os portais celestiais se abrem. E de repente, as nuvens começam a ocultar a Jesus. E eles vão ouvindo a voz de Jesus. Sabe o que é isso? Talvez a gravidade da vida nos impede de enxergar o céu lá em cima. As nuvens tamparam, mas a gente consegue sentir Jesus em nosso meio. A gente consegue ouvir a voz de Jesus em nossos ouvidos. E um outro detalhe: nós conseguimos perceber quando Jesus entra na nossa causa para nos dar a vitória. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Quando Jesus foi subindo, as nuvens foi cercando ele, e os discípulos continuaram do mesmo jeito, aprendendo e escutando a nova promessa, que haveria de vir o Espírito Santo para encher toda a casa. Mas de repente, dois varões aparecem e dizem: por que vocês ficam assim olhando para o céu meio que... Não, fique tranquilo. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que no dar do momento voltará para buscar a igreja. Sabe por que crente não perde a vida, não tira a vida? Porque crente sabe que ainda mais que está sendo provado, Deus dará a vitória final. Poder do Consolador é aquele momento em que nós somos incompreendidos, aquele momento em que nós ouvimos palavras tristes ao nosso coração, é aquele momento que talvez alguém usado por um demônio diz que não gosta da gente. As lágrimas vêm, as lágrimas começam a rolar, e de repente Ele, que está dentro de nós, Ele pega o nosso coração por alguns minutos e diz: não temas, eu não prometi, não temas, eu não sou contigo. Mas as lágrimas, Jesus, as pedradas, as pauladas, as perseguições, as críticas, olha a minha casa, e Ele diz: não temas, não temas. Ele sempre recita um salmo para nós nesses momentos: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegrias. Aqueles que caminham agora plantando, chorando, regando, com certeza trará contigo os seus molhos. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. E isso tudo está dentro de nós. É o Espírito Santo. E tem um mistério, irmãos. O Espírito Santo nunca deixa a gente vacilar. O Espírito Santo nunca deixa a gente esmurecer. O Espírito Santo nunca deixa a gente enfraquecer. Satanás tenta bater no crente, até consegue, porque Deus permite. Não é isso que Paulo falou? Para que eu não me exaltasse. Aprove Deus Satanás vir me esbofetear. Aprove Deus eu ter esse espinho na carne. Deus deixa, sabe por quê? Porque Ele sabe quem é você. Deus sabe quem é você. Deus te conhece. Deus sabe. E quanto mais apanhamos de Satanás, mais a graça de Deus nos favorece, mais a graça de Deus nos basta. Irmãos, eu estou sentindo um arrepio no meu corpo aqui, porque eu vejo a fúria de Satanás nessa manhã. Mas eu vou dizer uma coisa: ou ele sai correndo, ou ele rouba um carro e suma da nossa presença. Porque uma coisa eu vou dizer: Deus é contigo, Deus é contigo.
Meu Deus, eu sinto minhas pernas pegando fogo aqui, irmãos. Eu sinto que o Espírito Santo abriu uma torneira. E essa torneira é de óleo, é óleo. O bálsamo de Gileade. É aquele óleo que vem que antigamente, no tempo da Bíblia, no tempo das guerras, dos exércitos, quando um soldado era ferido, eles jogavam esse bálsamo de Gileade. Para quê? Para sarar, para cicatrizar a ferida. O que Deus está querendo dizer nessa manhã: se prepare, porque Deus vai colocar tudo no lugar. Se prepare, porque Ele vai fechar essa ferida. Se prepare, porque olha, o filho vai voltar, a filha vai chegar, e tu vai ver que a paz ainda reinará na sua casa, reinará no seu lar. Se prepare, porque a promessa é hoje. É tão triste quando somos perseguidos, como somos afrontados, irmãos. Ninguém gosta de passar por tribulação, mas se Jesus passou, temos mais que obrigação, não é função, é obrigação. Jesus não tinha a função e muito menos a obrigação de ir para a cruz, mas por ver a cada um de nós, Jesus falou: eu tenho que ir para a cruz, porque é o meu dever cuidar daqueles que o Pai me deu. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo: por que nós conseguimos ainda pregarmos tanto preconceito, tanto deboche com crente, tanta coisa assim? Ainda nós temos coragem para ir para a rua para evangelizar. Ainda nós temos coragem, mesmo que nós estamos estendendo a roupa lá em cima no varal, a vizinha está vendo: aquela lá é mulher de Deus, aquela lá é diferente, aquele lá é pastor, trabalhador, ele é diferente. Sabe por quê, irmãos? Temos que ir até os confins da terra. É os becos, é os valados, é o lugar de prostituição, é o lugar aonde que ninguém quer ir, só Satanás está lá para destruir as almas. Nós temos que ir, e quem nos dá essa força? Jesus Cristo. Qual é o teor dessa palavra? É que hoje sairemos daqui tomados pelo Espírito Santo. Hoje sairemos daqui fortalecidos no Espírito Santo. E eu quero finalizar essa palavra dizendo uma coisa só: o Espírito Santo está entre nós. O Espírito Santo está aqui. E Ele pergunta: o que é que você precisa? O que é que você precisa? Eu sei de uma coisa: Jesus é tão lindo, tão amável, tão doce, tão belo, que Ele disse um dia: vinde a mim, todos vós que estáis fracos e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Nós temos um alívio da parte de Deus. E para você ficar mais sossegado e tranquilo, nós não sabemos orar. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele fala assim: o Espírito Santo, vendo a nossa dificuldade de orar, Ele leva ao Pai as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Eu sei que aqui só tem crente, mas eu quero fazer uma oração para você, que Satanás tem feito de tudo para te parar na fé, que Satanás tem feito de tudo para você não perceber que o Consolador está com você. Eu quero orar por você. Nós estamos aqui em família, mas eu quero orar por você. Já convido a todos a estarem de pé, que eu fiz um propósito, um cronograma e passei até do horário. Mas uma coisa eu vou dizer aos irmãos: vale a pena, irmãos. Vale a pena. O que seríamos de nós sem o Espírito Santo? O que seríamos de nossas famílias se o Espírito Santo não estivesse do nosso lado? O que seria de nós? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Deixa Deus confirmar o que Ele disse aqui essa manhã. Deixa Deus fazer o que Ele gosta e sabe muito bem fazer. Uma coisa eu sei: o Espírito Santo está em nós, e por isso nós estamos de pé. Porque uns se encurvam e caem, mas nós permanecemos nos braços de Deus. Prevalecemos de pé. Porque Deus, Ele é fiel na nossa vida. Eu só quero dizer uma coisa para nós orarmos aqui. Se tiver mais gente, pode ficar à vontade. Eu estou quase fazendo algo aqui, mas vamos ver se Deus vai me autorizar.
Eu sei, irmãos, que essa consagração vai ficar marcada tanto no meu coração, tanto no coração de cada um. Porque eu vou falar uma coisa, a gente paga preço, irmão, para isso. Mas uma coisa eu vou dizer, vale a pena. Vale a pena ser fiel a Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui, estamos num número não pequeno, mas um número de qualidade. Não é quantidade, é Deus procura qualidade. Eu quero fazer um aula aqui em nome de Jesus. Minha diaconisa, cooperadora, vem aqui na frente em nome de Jesus. Não vai entrar ninguém mais não. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Nós vamos aqui agora fazer uma roda. Por favor, meu cantor Abner. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Fiel é Deus para com nossas vidas. Fiel é aquele que não perde batalha. A gente chora. A gente faz tantas coisas. Mas uma coisa é importante. Até se te matarem na terra, Deus faz você ressuscitar. Deus ressuscita a sua vida e principalmente Deus ressuscita as suas promessas, os seus sonhos. É ainda que muitos tenham por tardia a sua promessa, Deus manda te dizer, eu sou o Deus do já. E Pedro disse para a igreja, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Ou seja, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa, porque fiel é o que promete.